eu preguei um sermão temático e quero fazer também do mesmo modo nesta noite. Quero falar sobre dons e talentos, para que servem, o que significam, porque Deus nos agracia com eles, qual é a razão de Deus nos conceder dons e talentos. E eu quero usar como texto base essa porção escriturística aqui de 1 Pedro 4:10. Vamos ler todos juntos? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pai bendito, abrimos a Tua palavra e a nossa oração nesta noite é que através do Teu Santo Espírito Tu fale poderosamente aos nossos corações. Assim te oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Certa feita um mestre de obra, Rodrigo, olhando para um monte de tijolos e disse: olha, esses tijolos aqui não significam tanta coisa, vocês precisavam guardar os ferros, porque eles são caros. E o pedreiro diz: olha, o tijolo é importante, se eu tirar aquele tijolo ali daquela parede, é arriscado, só com um tijolinho, aquela parede cair por inteiro. Você pode se achar pequeno no reino de Deus, mas eu quero dizer para você nesta noite que você é essencial para a obra dele, que ele te chamou exclusivamente, e o papel e a missão que ele confiou em tuas mãos, ele não confiou a mais ninguém. Na verdade, como o apóstolo Pedro aqui nos afirma, nós devemos servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus concede graça, Deus concede talentos e dons por meio da sua multiforme graça a cada um de nós. E cada um de nós exerce um papel preponderante, relevante no reino do Senhor. Todos nós temos a plena distinção e o inequívoco conhecimento que recebemos do Senhor, capacidades que muitas vezes são únicas, dons espirituais, talentos naturais, habilidades desenvolvidas ao longo da vida, que a vida também nos permite. Mas a grande verdade é que nada disso foi dado para a nossa autopromoção, nada disso foi dado para a nossa autovaidade, ou mesmo vanglória, mas isso foi nos dado para servir a Deus e ao próximo. Você tem dom, você tem talento, se você tem habilidades, saiba que isso foi dado para você servir na obra do Senhor. É certo também que vivemos hoje numa geração que supervaloriza o desempenho e a visibilidade. Basta aí a gente olhar para as redes sociais. Entretanto, meus amados irmãos, no reino de Deus, o valor está no serviço. Somos chamados para ministrar e não para ostentar. Somos chamados para servir, não para nos autopromover. Somos chamados para entregar na obra do Senhor aquilo que nos foi confiado. O dom que você recebeu, o talento que você recebeu, é a assinatura de Deus na sua vida. É Deus dizendo: olha, quem é o autor disso sou eu, use para me glorificá-lo. O talento que nós temos é um presente de Deus, a mim e a você.
E a pergunta que eu quero fazer nesta noite é que como você usa o seu presente que Deus lhe deu? O que os nossos dons e talentos significam na obra do Senhor? É isso que eu quero indagar os irmãos nesta noite. Temos diversos talentos. Uns são exímios cantores, outros são exímios pregadores, outros são exímios empreendedores. Todos esses talentos de empreender, de construir, de louvar, de cantar, de assistir, devem ser utilizados na obra do Senhor. O que os nossos dons e talentos significam? É a pergunta desta noite, meus irmãos. E a primeira resposta é que os nossos dons e talentos significam que eles são um presente da graça de Deus. É a primeira certeza que nós devemos ter. A primeira convicção que devemos incutir em nossas mentes. Que nossas habilidades, que os nossos dons, que os nossos manejos nesta vida são decorrentes da graça benfazeja do Senhor em nossas vidas. Pedro aqui nos lembra que esses dons são concedidos por Deus e não são adquiridos por mérito próprio, por habilidade própria. Ele faz uma réplica daquilo que o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1 do verso 17, diz que toda boa dádiva, que todo bom ou todo dom perfeito, ele deriva do alto, ele advém do alto, descendo do Pai das luzes, e não pode existir variação ou sombra nenhuma. Deus não nos dá talentos, meus irmãos, para enfeitar nossa vaidade, mas Ele nos dá talento para edificar o reino do Senhor. Precisamos perceber isso, precisamos entender isso quando estamos na casa do Senhor. Não somos meros ouvintes, não somos simples espectadores, não somos simples pessoas que estão assistindo a um culto, mas estamos aqui como coparticipantes do exército da salvação, e temos algo a fazer, temos atribuições a fazer, temos habilidades a desenvolver na obra do Senhor. Os talentos que Deus nos deu não pode apenas servir de troféus em nossas vidas, mas devem servir de ferramentas, de instrumentos para o serviço da obra do Senhor. Eu me encanto às vezes com algumas pessoas que, obviamente o exemplo que eu vou dar aqui não quer dizer que outras pessoas não façam, só quero aqui citar, mas às vezes chegam algumas pessoas aqui recentes à nossa igreja e já começam a se enganjar com muita facilidade no trabalho. E outro dia eu me espantei ali, eu vendo a Camila me recebendo. Eu digo, rapaz, eu estou aqui há pelo menos 15 anos e a Camila já está me recebendo. Mas eu fiquei muito alegre, viu, Camila? E você está ali, né? Camila, que há bem pouco tempo chegou em nosso meio, né? Mas isso é muito, né? Isso é motivo de alegria. E assim tem outros aqui, né? Que chegaram em nosso meio, mas já foram impactados pela inquietude de servir ao Senhor. Nossos talentos, meus amados irmãos, são decorrentes, o apóstolo Pedro diz que da multiforme graça, ou seja, eles são variados. Talvez eu estivesse ali, pastor, recebendo, né, os irmãos,
não fosse tão encantador, porque eu não consigo sorrir direito, né? Aí o irmão vai dizer: rapaz, aquele presbítero lá, ele nem sabe sorrir, fica recebendo lá, não tem um jeito sorridente, né? Talvez se eu fosse para passar o café aqui, dona Lenice, né, do café da manhã depois da escola dominical, ia ser horrível, né? Mas Deus dá talentos a cada um de nós, decorrentes da sua multiforme graça, são variados, são complementares, são distribuídos conforme a vontade e o querer do Senhor em nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 ao verso 6, depois você pode ler em casa, ele vai dizer que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade nos serviços, há diversidade nas tarefas, mas o Senhor é o mesmo, a obra é a mesma. Ele vai dizer que há diversidade nas realizações, mas é o mesmo Deus que opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Isso elimina qualquer tipo de comparação. Se eu não sei cantar tão bem, eu posso orar pelo nosso conjunto, para que Deus possa abençoar, né, os irmãos que cantam de forma tão maravilhosa em nossas atividades. Meu dom pode ser diferente do seu, mas ambos têm valor eterno na obra do Senhor. O que os nossos dons e talentos significam? Os nossos dons e talentos significam que nós somos um presente, que são presentes da multiforme graça do Senhor. Mas os nossos dons e talentos decorrentes dessa multiforme graça nos chama a atenção por uma questão que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 1,12, que o olho não pode fazer o papel da mão, que cada membro do corpo tem a sua função. Esse é o elemento de paradigma que Paulo exorta a igreja lá em Coríntios: há olhos para ver, ouvidos para ouvir e mãos para tocar. Cada um serve ao corpo, e assim é na igreja do Senhor. Todos nós, cada um de nós, podemos servir na igreja do Senhor e fazer daquilo que Deus nos deu como talento o melhor para a sua obra. Temos diferentes dons, segundo o apóstolo Pedro, decorrentes da multiforme graça que foi dada a cada um. Sabe, meu irmão, nosso dom é como uma chave. Deus sabe onde essa chave vai encaixar. Você não precisa ser igual a ninguém. Você não precisa pregar tão bem como o pastor Antônio prega, mas a sua habilidade pode até parecer pequena, mas é exatamente essa habilidade que Deus quer usar para abrir exclusiva portas que só você pode abrir. Por isso você não pode se acomodar na igreja do Senhor. Não precisamos ser iguais, precisamos ser fiéis ao ensinamento da palavra do Senhor. O que os nossos dons e talentos significam? Significam, segundo o apóstolo Pedro, que eles devem ser colocados em prática no serviço do Senhor, na obra do Senhor. Não somos chamados para esconder os nossos talentos, para negligenciar os talentos que Deus confiou em nossas mãos.
Às vezes você é um bom empreendedor. Então utilize desse talento para empreender também no reino de Deus. No reino de Deus também se empreende. Vou falar uma coisa aqui que eu não queria falar, viu, pastor? Mas pela primeira vez eu vou falar isso. Hoje eu contratei um missionário para a igreja. Eu saí daqui de manhã, me lembrei de um município que eu passei ontem com aquele rapaz ali. E eu parei exatamente no município para falar com uma pessoa. Eu disse, o município chamava Mata Roma. Aí eu disse, a igreja presbiteriana foi fundada em 160 anos atrás, 165. E Mata Roma ainda não conhece a igreja presbiteriana. Mata Roma ainda não ouviu falar da igreja presbiteriana. O missionário Simon, que chegou no Brasil em 1859, não chegou em Mata Roma ainda. E nós precisamos chegar em Mata Roma. E eu lembrei do missionário Antônio Campos, eu acho que conhece, do Ronildo. Então hoje eu liguei para o Ronildo. E empreendi com o Ronildo para ele ser missionário em Mata Roma. Ele disse, vamos começar quando? Pode começar no mês que vem, não tem problema não. E eu vou morar onde? Nessa semana tu procura uma casa lá para alugar para morar. E ele disse, está fechado. E vou morar pelo Ronildo. Vamos orar pelo Ronildo, porque o Ronildo vai para Mata Roma. E eu não sei nem quando é que eu vou visitar o Ronildo. Talvez daqui a uns 2 anos. Porque eu pedi para o Rogério ir para Brejo, e faz 2 anos que ele foi em Brejo, e ele disse, tu nunca foi me visitar em Brejo. Eu digo, eu não consegui chegar em Brejo, mas fica aí. Você pode empreender na obra do Senhor. Você não contrata funcionários? Você pode contratar missionários também. Quando colocamos os nossos dons nas mãos de Deus, Ele os transforma em bênção para muitas pessoas. E você nem sequer pode imaginar isso. Paulo, escrevendo ao Gálatas, vai dizer, porque vós sois fortes, chamados para a liberdade, porém não useis da liberdade, mas para dar ocasião à carne. Sedes antes tudo servos dos outros por amor. Você pode usar o seu dinheiro como você quiser, comprar o que você quiser, mas Deus nos manda servir uns aos outros. O apóstolo Paulo vai dizer, lá escrevendo a Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Reaviva o dom que há em ti. Deus te deu um talento, Deus te deu uma habilidade, Deus te deu um dom. E Paulo nos convoca a reavivar esse talento, reavivar esse dom em nossas vidas. Muitos encerram os seus talentos, muitos fecham os seus talentos com medo, com insegurança, ou mesmo com orgulho, e não se predispõem a servir na obra do Senhor. 1 Coríntios 12:7 diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, mas visando a um fim proveitoso. Você quer que o Espírito Santo se manifeste na sua vida? Você quer que Deus haja de maneira maravilhosa em sua vida? Dê um passo para servir na obra do Senhor. Dê um passo para fazer um pouco mais. Dê um passo para se doar um pouco mais. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós também somos muitos no corpo de Cristo. Temos diferentes dons.
e devemos usar esses dons segundo a graça que nos foi dada. Servir com os nossos dons, saiba que é a melhor prática de adoração. Você quer adorar o Senhor verdadeiramente? Você quer adorar o Senhor legitimamente? Sirva ao Senhor. Adore ao Senhor. Cantar cânticos de louvor às vezes é muito fácil, principalmente num ambiente com ar-condicionado e cadeiras confortáveis. Mas abrir o trabalho lá em Balsas, como Antônio Campos foi abrir há 20 anos atrás, sem conhecer ninguém, sem poder pedir um pacote de café emprestado, não é fácil. Meus irmãos, um instrumento como este piano aqui pode ser bonito e pode ser caro, mas se ele não for afinado, aliás, e tocado, ele não vai cumprir a sua missão. Não fiquem preocupados, não fique inseguro. Saiba que Deus é o maestro e vai fazer você tocar. Nós somos apenas um instrumento, e quando nós nos permitimos que Ele nos use em sua obra, tocando a melodia certa para a edificação do corpo, nós glorificamos ao Senhor. Deixe Deus lhe usar. Peça ao Senhor que Deus lhe use. Coloque os seus dons e talentos no altar do Senhor. Diga: Senhor, eu quero usar aquilo que Tu me destes em favor da Tua obra. Se você é advogado, seja advogado para o Senhor, primeiramente para o Senhor. Se você é construtor, seja construtor primeiramente para o Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque servir na obra do Senhor é mutatis mutandis, você transformar o seu talento em verdadeiro testemunho. Sabe qual é a melhor forma de você testemunhar da obra do Senhor na sua vida? É você servindo na obra do Senhor. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, verso 14 e 30, fala da parábola do talento, conhecida parábola do talento. E lá a gente aprende algumas coisas interessantes. Lá na parábola dos talentos, nós concluímos de maneira assertiva que quem multiplica o talento recebe elogio, e quem esconde o talento é repreendido. Conclusão inexorável: o servo fiel não é aquele que tem mais. O servo fiel é aquele que faz mais. Às vezes você tem até mais talento, mas não faz. E aquele que tem menos habilidade e se predispõe a fazer mais, é esse que Jesus elogiou na parábola dos talentos. Não esconda o dom que Deus te deu, que Deus te confiou, mas use com determinação e coragem. Nossos dons e talentos significam também que eles são alvos e são nos dados para glorificar o Senhor. Não fomos chamados para ser, na obra do Senhor, não fomos chamados para sermos admirados, aplaudidos.
Fomos chamados para servir. Tudo que fazemos deve apontar para a glória de Deus. Tudo que fazemos deve glorificar o Senhor. Tudo que fazemos não é para a nossa fama, mas para construir o corpo de Cristo e atrair outros para esse corpo de Cristo. Esse é o objetivo do exército da salvação, dos quais somos soldados enfileirados. Quem entende que o seu dom decorre da graça divina, deriva da graça divina, é dom dado por Deus, ele tem uma característica do servir. Ele serve com gratidão, serve com alegria, serve com disposição. Por isso que João vai escrever que nisto é glorificado meu Pai, no serviço à obra, e nisto eu dou muitos frutos, e nisto vós conhecereis os meus discípulos. O bom uso do talento, o bom uso da habilidade no serviço do Senhor glorifica a Deus, engrandece ao Senhor e, acima de tudo, cumpre a sua missão. A nossa missão é servir, servir uns aos outros, servir na obra do Senhor. Quem planta e quem rega são um diferente do outro. O que planta é um e o que rega é outro. Mas a Bíblia diz que cada um receberá o seu galardão do seu próprio trabalho. Às vezes você não pode empreender, mas você pode orar. Às vezes você não pode empreender, mas você pode trazer um brinquedo. E é assim que a obra do Senhor avança. É da multiforme graça do Senhor. Entenda isso, queridos, que o seu talento, que o seu dom, que a sua habilidade é um púlpito. É um púlpito de proclamação do Evangelho do Senhor. E o seu serviço é um culto ao Senhor. Porque quando você serve, você adora verdadeiramente ao Senhor. E a sua vocação, aquilo que Deus te deu, é a sua missão. E você não pode escondê-la, porque Ele pode cobrar de você. E hoje eu prometi para minha amicíssima Vanessa que eu ia pregar rápido. Ela me chamou de pastor pentecostal, viu? Disse que eu prego muito. Eu disse, eu vou pregar rápido hoje. E eu já vou para a conclusão. Viu, Vanessa? Tu já vai para casa. E a pergunta que eu quero fazer aqui, já encerrando, é: quais os dons e talentos você tem? Qual o seu dom? Qual o seu talento? Você tem usado o seu dom e o seu talento na obra do Senhor? Você tem colocado na obra do Senhor? Você tem colocado na sua igreja? Se você sabe ensinar, você ensina. Se você é um contador, você pode organizar os documentos da igreja. Estamos até precisando, né? Tem um cafezinho da manhã aqui que eu discuti com o Alessandro hoje. Olha, Alessandro, esse café aqui, depois da escola dominical, tá uma verdadeira bagunça. Quem derrama café no outro derrama, quem mete a mão na bolacha mete, e a gente precisa organizar isso aí.
Será que não tem ninguém que possa organizar esse café aí para nós? Talento escondido é oportunidade perdida no reino de Deus. Talento escondido é oportunidade perdida no reino de Deus. Não se acomode na casa do Senhor. Precisamos usar os nossos talentos para edificar a igreja, para abençoar vidas e glorificar o Senhor. Vimos hoje que o meu talento não é meu, mas é do Senhor, é dele. Eu tenho que me incomodar todos os dias, constantemente, ininterruptamente, a todo tempo: Senhor, o que tu me destes como talento que eu posso desenvolver na tua obra? E é todo dia, a todo momento, a todo constante: o que eu posso fazer? O que está às minhas mãos? Como eu posso instrumentalizar alguma coisa? Como eu posso contribuir com o teu reino? Sabe por quê, meus irmãos? Porque todo dia, e eu não canso de afirmar isso, todo dia tem gente indo para o inferno. E o inferno é uma realidade. Por isso nós precisamos servir, precisamos pregar, precisamos anunciar o Evangelho com inquietude a todo tempo. Seja para ensinar, seja para cantar, seja para cozinhar, seja para liderar, seja para acolher, seja para recepcionar, seja para interceder. Temos que aplicar os nossos dons e talentos. Tudo isso é útil no reino do Senhor. Tudo isso tem utilidade no reino do Senhor. Não podemos jamais desperdiçar nosso dom na vitrine da autopromoção, da autovaidade. Eu sei fazer, mas você não faz. Mas devemos colocar no altar do serviço da obra do Senhor. Até porque, queridos, a maneira mais segura de multiplicar os nossos talentos, desenvolver as nossas habilidades, é justamente aplicando na obra do Senhor. Dons sem serviços são como lâmpadas sem energia. Parecem úteis, mas não servem para nada. Deus não busca pessoas, e aí a gente precisa entender isso. Deus não busca pessoas com capacidade, porque algumas habilidades a gente desenvolve na obra do Senhor. Deus não busca pessoas com capacidade, Ele não escolhe pessoas pela sua capacidade. Deus usa pessoas pela sua disponibilidade. Se coloque à disposição. Se coloque diante de Deus para servir. Se coloque diante da sua igreja para servir. Se coloque diante do seu pastor para servir. Sabe por quê? Porque os dons que Deus nos deu não podem servir de troféu em nossas vidas, mas de ferramentas. Não é troféu, são ferramentas de trabalho. E essas ferramentas têm um único propósito: meramente servir no reino de Deus. Hebreus 10 diz que uma coisa que eu preciso dizer e lembrá-los, ou seja, todos nós já lemos, mas eu preciso lembrar, e eu vou pedir para vocês abrirem Hebreus 6:10. 6:10. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. Porque, todos juntos, porque Deus não é injusto
para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes, ainda servis aos santos. Não se preocupe, que Deus não vai ser injusto com você, se você colocar-se para servir ao Senhor. Deus vai agir com justiça. Deus vai te olhar e dizer: opa, aquele ali está arregaçando as mangas, aquele ali serve a minha obra, aquele ali não é uma vela apagada. E por falar em vela, a vela ela não brilha sozinha, né? Alguém tem que ir lá e tascar o fogo nela, senão ela não acende. Nós somos como uma vela. Nosso talento é como uma vela. Nosso dom é como uma vela. Somos uma vela. E o Espírito Santo é o fogo que vai acender essa vela, que vai incendiar essa vela, que vai criar a chama dessa vela. E quando você se entrega, quando você se dispõe, quando você se coloca a serviço do Senhor, Deus acende essa luz que está em você. E essa luz vai iluminar outros. E essa luz vai aquecer outros. E essa luz vai fazer aquilo que o apóstolo Pedro nos exorta a fazer. Vai permitir que a gente sirva uns aos outros. Imagine que Deus depositou em você um dom. Imagine que Deus depositou em você um talento. Imagine que Deus depositou em você uma habilidade. E que esse depósito que Deus colocou em sua vida, esse talento que Deus depositou em você, é uma conta espiritual. É uma conta espiritual. E que toda vez que você usa esse talento a serviço do Senhor, você movimenta essa conta espiritual. Portanto, não guarde seus talentos como uma poupança esquecida debaixo do colchão. Invista no reino. Sabe por quê? Porque quando você investe no reino, os rendimentos são eternos, são incomensuráveis, não se mensuram. E aí sabe o que vai acontecer? Quando você chegar lá na Jerusalém Celestial, quando você chegar lá no dia do juízo, lá na glória eterna, na casa do Pai, na morada santa, você vai ouvir a seguinte frase: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos.